Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Puxa a cadeira, senta no teu banquinho, toma o teu lugar. Boa noite, Mini Araújo. Boa noite, Alexandre. Um abraço, irmão. Boa noite, Cíntia, Ana Beatriz. Boa noite, querida. Boa noite, Esther Frasato. Íria, um beijo para você. Boa noite, Anabela. Que coisa boa, sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite, Eli Fole, Lourdes, Alê, Fabrício, Nara. Boa noite, Adriana. Um abraço, querida. Abraço para os meninos. Boa noite, Helenira, Irka, Nádia, Solange. Que bom, meus irmãos. Que alegria. Ô, João, um abração. Boa noite, Ian Zelotti. Boa noite, Madalena, Dai Mendes. Boa noite, Vacir Ribeiro, Ana. Boa noite, Paulo e Tina de Curitiba, Suzane, Regina. Que bom, meus irmãos. Alegria a gente poder estar aqui outra vez reunidos. É sempre um carinho no coração, né? A gente entrar aqui e ver vocês aqui se conectando a gente, estando conosco, né? Para a gente estudar hoje esse tema tão necessário, né? Esse tema tão pertinente a todos nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a razão da dor, por que a dor existe, enfim, qual é o propósito dela em nossas vidas, né? Sempre falando de uma perspectiva um pouquinho diferente das demais, né? Porque a gente já deve ter falado sobre esse tema outras vezes nos nossos barquinhos, mas cada vez é uma abordagem diferente, né? A gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Ainda tem um universo para aprender, mas vamos modificando aqui também as falas, sem contar a intuição, né? Da espiritualidade que sempre nos sopra, né? Uma fala nova, uma conexão nova, enfim. Obrigado pela presença de vocês, viu, meus queridos? É uma alegria poder estar com vocês. Um abraço para a Estelinha, filha da Flaviana. Mua! Beijo do tio Du para você, Estelinha. Coisa boa. Um beijo para todo mundo aí, para todas as crianças que estão assistindo. E é legal, né, Josiane? É bom quando os amigos se encontram aqui na live, né? Manda abraço, aí a Josiane encontrou a Carla. E é isso mesmo, gente. Essa sensação que a gente vai tendo aqui, né? De um encontro fraterno, de um aquecimento aqui nesses primeiros minutos, né? Para que a gente possa ir se conectando de verdade mesmo, né? A esse instante que a gente tem a oportunidade de aprender a amar um pouquinho mais, né? Valdirene, Léo Plantier, um abraço, irmão. Andréia, Aires, Luciana, Lourdes, Andréia, que bom. Meus irmãos, bora lá? Já fiz uma cerinha aqui para todo mundo dar tempo de entrar. A Luciane tá aí, da Serra Gaúcha, tá frio aí, aqui deu uma chuvinha, coisa mais boa. Boa noite, Jean. Um abraço, irmão. Saudade de você, que bom que você tá aí. Boa noite, Maria, Helena, Denise. Que coisa boa. Tá saudade das rosas? Irmão, ô minha irmã, semana passada eu trouxe uma rosa que hoje não deu tempo de apanhar. Lulu, beijo pra você. Irmãos, vamos lá? Vamos preparar aqui o nosso coração numa canção, numa vibração. Vocês estão ouvindo a musiquinha aí? Essa musiquinha que eu deixo tocando de fundo, eu sempre gosto. Vocês gostam dessa musiquinha? Não sei se vocês conseguem ouvir. Eu, particularmente, assim, preciso muito da música para trabalhar. Então, eu sempre deixo aí um fundinho musical. Depois vocês me falam se é bom para vocês também, tá bom? Porque aqui é nossa, né, a live. O encontro é nosso. Então, a gente que tem que decidir aqui, tá bom? Tá baixo? O que? A musiquinha? Eu vou aumentar um pouquinho mais, tá bom? Deixa eu pôr aqui do ladinho. Pronto. Aí. Tá bom? Som assim? Depois vocês falam, tá bom? Mas vamos lá. Agora eu vou desligar aqui um pouquinho a musiquinha pra gente tocar no violão, né?
Então, meus irmãos, nesses instantes agora, eu vou te pedir para você sentar numa posição confortável, para você fechar teus olhos, soltar teu corpo, respirar fundo. Não tenha preguiça de fazer essa parte. A gente está preparando o nosso corpo físico, a gente está desconectando do nosso corpo físico, a gente está sentindo um pouco mais do nosso espírito, porque a vida é tão turbulenta, os dias nos requerem às vezes tanta presença material. Então agora a gente respira fundo para se desconectar dessa matéria, a gente se relembra que, como diz Leon Denis, somos seres espirituais numa experiência corpórea, acima de tudo. Então que a gente possa, nesse instante, mais cientes dessa nossa espiritualidade, que está para muito além da religião, está para além das crenças do homem, está nessa conexão pura, vivida entre nós e a divindade. Então, nesse instante, a gente se conecta a Deus, a Jesus, e a gente sente o coração dele aqui junto ao nosso. Respire fundo, meu irmão, minha irmã. Você é merecedor, você é merecedora desse encontro. Sabe por quê? Porque você vem aqui em busca, você vem aqui com sede, e bem-aventurados que têm sede, porque serão dessedentados. Jesus o disse. Então, que a gente possa iniciar esse encontro e que a sede nossa seja satisfeita pela água do Cristo nessa noite de luz e de paz. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Com quem te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e
e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar no que fizeres tu. Peça ao bom Deus que possa te amparar sempre e em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. A mão de Deus irá te abençoar. A mão de Deus irá te abençoar. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Eita, que coisa boa. Coração agora já está preparado. Agora já se aqueceu. Importante, né? Impressionante como uma música tem um poder, né? De nos elevar, de nos conectar. Aí a patroa veio trazer um chá pra mim. Olha que beleza, tá vendo? Na canequinha do menino Barça Novo. Um chazinho de erva cidreira. Tão servido? Meus irmãos, é isso aí. Então vou pedir licença para que a gente possa agora desativar aqui os comentários, né? Não que eu não goste de ouvir vocês, é sempre maravilhoso, né? Mas a gente precisa se conectar agora, né? Essa música, Luna, ela se chama Canção do Irmão Ausente, viu? Que todos os entes queridos, né, Leteia? A Lê, nossa irmãzinha do Menino Barça Novo, tá aí, que possam receber essa vibração, o Sr. Anor Ferreira e todos os outros, né? Nossos entes queridos que têm autorização para nos visitar, né? Nesse instante da live, que é o momento que a gente está mais sereno, é o momento que a gente está mais em paz conosco mesmo. Então, com certeza, nesse instante, Jesus permite essa visita, né? Àqueles que estão prontos para recebê-la, né? Então, que vocês também possam sentir o carinho e o abraço dos entes queridos de vocês que já estão no outro plano, né? Tá baixo o som? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, peraí. Aí, esse melhorou. Depois vocês falam, tá bom? Irmãos, vou desconectar aqui um pouquinho os comentários, tá bom? Aumentei aqui um pouquinho o som e a gente tá pronto para navegar. Bora lá, né? Bom, hoje nós vamos na lição de número 31, né, do livrinho Jesus no Lar. Lembrando que o livro, gente, está servindo para a gente como uma diretriz, mas a gente sempre busca ampliar, né? Mais do que ampliar, a gente busca trazer para a nossa realidade, né? O que está escrito aqui. Não que não seja, né? A lição de Jesus é sempre atemporal. Mas hoje, quando a gente abre nesse capítulo, né, que vai falar sobre a razão da dor, a gente não vai simplesmente ler, né? Eu sempre busco trazer aqui um resumo, né, do capítulo, né, com a essência dele, de uma forma que seja uma linguagem mais simplificada para as crianças também que estão assistindo poder entender, né? E a gente democratizar aqui o nosso estudo, tá bom? Então, a lição de hoje do livro Jesus no Lar é uma lição que, como todas elas, se dá na casa de Simão Pedro, onde Jesus estava ali explanando, né? E Raquel, que era uma servidora ali de Herodes, não, de Decusa, né? Ela estava ali, uma servidora muito humilde, tinha muita sede de conhecer. Um dia ela perguntou para Jesus: Mestre, se Deus nos criou, se a gente tem anjos que cuidam da gente no céu, que olham pela humanidade,
Então, responde para mim, Jesus, por que existe a dor? Quem nunca se perguntou isso, não é? E Jesus então responde com calma: a dor não é um castigo. A dor é proteção de Deus. A vida é como uma estrada. Às vezes a gente se distrai e se perde. A dor é como um empurrãozinho que nos acorda e coloca de volta no caminho certo. E explicou: quando temos poder demais, Raquel, a gente corre o risco de abusar. Quando a gente tem conforto demais, a gente corre o risco de ficar preguiçoso. Até o pão, se a gente guarda em demasia, corremos o risco de apodrecer com ele. E então Jesus contou uma história, né? E a história é a seguinte: um anjo recebeu a missão de cuidar de um homem desde o nascimento deste homem. Então, esse anjo era como um anjo da guarda. Ensinou esse homem a andar, a falar, a ler, a escrever, protegeu ele de doenças, de perigos, de más influências, inspirou bons pensamentos, empurrou esse homem para o bem, estava do lado dele ali de noite, até nos sonhos desse homem, o anjo o protegia. Mas aquele homem, cercado de tantos cuidados, nunca agradeceu. Pelo contrário, ele se tornou orgulhoso e cruel, humilhando os outros com aquilo que havia recebido de graça. Então, quando o primeiro sofrimento da vida dele apareceu, resultado da própria falta de amor que ele tinha, ele se revoltou contra Deus e acusou Deus de injusto. Foi então que um anjo maior, de maior escala, permitiu que as suas dores se transformassem em aflições maiores. Não para castigá-lo, mas para ajudá-lo a aprender a paciência, a humildade, o amor e a paz. E foi assim, através da dor, que ele finalmente começou a se tornar um verdadeiro colaborador de Deus no mundo. Então, essa basicamente é o resumo da nossa lição de hoje. Que a gente começa a partir de agora a trazer para a minha vida, para a tua vida. Então, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, fazendo uma pergunta para você. Pode responder, tá bom? Ninguém vai achar que você é doido porque está falando com o celular, não. Qual que foi o motivo que te levou a buscar o centro espírita pela primeira vez? Se você é espírita. Qual foi o motivo que te levou a buscar a igreja católica, se você é católico? Ou algum outro tipo de templo, de acordo com a tua religião? Ou como você estava emocionalmente falando a primeira vez que você pisou num desses lugares? Ou vou democratizar. Ou a primeira vez que você clicou para entrar na live do Barquinho? Qual era a estação da vida que você atravessava? Pensou? Então eu vou usar minha mediunidade aqui, que não é nenhuma, e eu me arrisco a dizer que 90% das pessoas que visitaram o Barquinho pela primeira vez atravessavam um intenso inverno. E é como nos ensina Emmanuel. A dor é a grande mestra das criaturas. Enquanto o prazer nos adormece, a dor nos desperta para a vida espiritual. Por isso eu arrisco dizer que naquele momento em que você foi atrás de se espiritualizar, você atravessava um período de dor. Ou se você então prefere algo do campo da psicologia, a gente pode trazer também Jung, que diz: não há despertar de consciência sem dor. Traduzindo, se a gente não for incomodado, continuaremos acomodados. Se o despertador não tocar, a gente continua dormindo. E olha que interessante, né? Eu nunca tinha pensado, hoje, a hora que eu escrevi isso, eu pensei, olha que interessante, o termo que te lembra todos os dias de manhã sobre o papel da dor na minha e na sua vida. Despertador.
Divide a palavra. Desperta dor. Pois é. É difícil a gente acordar com o barulhinho dele, né? Qual que é o barulho do seu despertador, né? Eu lembro que quando eu fazia cursinho, o meu despertador é aquele que fazia assim, pi, 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 pi. Nossa, gente, eu tinha até um faniquito na hora que eu ouvia aquele barulhinho, né? Mas é graças a esse barulhinho, que hoje já não é esse, que a gente começa um novo dia. Que a gente tem uma nova oportunidade de fazer algo novo. E o convite desse capítulo do livro Jesus no Lar é a gente ver hoje a dor sobre um outro prisma. O mesmo prisma que Jesus traz naquela famosa frase dele dita em Mateus. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. E aí talvez você me diga assim, Eduardo, eu caí aqui nessa live meio de paraquedas, ou assim, eu até entendo essa fala de Jesus, mas sinceramente, bem-aventurados os que sofrem? Como assim? Como é que Jesus pode ser tão insensível assim? Bem-aventurados significa felizes. Então Jesus está dizendo felizes os que sofrem? É porque não é com ele, né? Parece estranho. E parece mesmo, né? Parece uma positividade tóxica, né? Mas, talvez porque a gente não entenda o real sentido do termo bem-aventurado. E hoje, a partir de hoje, quando alguém falar bem-aventurado para você, você vai falar assim, eu aprendi que bem-aventurado significa isso. Bem-aventurado. Bem-aventurado não significa feliz no sentido de estar sorrindo, de estar alegre. Não. Imagina se Jesus ia dizer para os cristãos perseguidos, para os leprosos, para as viúvas, você é feliz porque você está sofrendo, você é feliz porque você está chorando. Isso não combina com Jesus. Por isso a gente tem que buscar a tradução correta do termo bem-aventurado. E conforme o hebraico, bem-aventurado significa estar a caminho, estar em marcha. Essa é a tradução correta do hebraico, né? Então, se a gente for reescrever aquela frase, bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados, ela fica assim. Está em marcha aquele que sofre, porque Deus o consolará. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais essa fala de Jesus. Está em marcha aquele que sofre. E agora a gente vai voltar em você. É em você mesmo, em cada um de vocês e da história de vocês quando vocês buscaram o barquinho pela primeira vez. Bem-aventurado naquele instante foi você, ou está sendo nesse instante, porque você decidiu ir ao encontro de Deus. Você decidiu buscar o seu consolo. Você está aqui numa noite de terça-feira, 9h20, porque você está em marcha. Porque te deu sede. Não sede de água, nem de suco, nem de cerveja, nem de nada. Te deu sede, sede de algo mais. Sede de Deus em você. E bem-aventurados os que têm sede, porque eles serão saciados. Isso é estar em marcha. Mas então quer dizer que não tem outra forma de obter esse consolo? Essa felicidade que não seja através da dor, Eduardo? Bem-aventurados que sofrem, então eu preciso sofrer para estar em marcha? Vamos refletir sobre isso? Então eu vou cantar aqui um trechinho de uma canção do Padre Fábio, né? Que se chama Contrários. Presta atenção, é só um pedacinho. Olha a letra dessa música. Só quem já provou a dor, quem sofreu, se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar.
por quem encontrou na derrota algum motivo para lutar. Só esse pedaciquinho. Por que só esse pedaciquinho, Eduardo? Porque esse pedaciquinho já é mais do que o suficiente para a gente refletir sobre a profundidade da dor em nossas vidas. Esse pedaciquinho é um tratado sobre a dor. Olha o que ele diz, presta atenção. Só quem já provou a dor, quem sofreu, se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Sabe o que significa isso? Que se você não experimentou a dor ainda, se a tua vida é só de prazer, que bom, mas eu quero te dizer que você ainda não viu a simbologia da cruz em tom real. A simbologia da vida em tom real. Porque estar na plenitude enquanto tudo está bem é muito fácil, né? Então, desculpa desapontar aqueles que pensavam que passariam por essa experiência terrena sem cruzar com a dor em algum trecho do caminho, né? Mas não tem como a gente desviar dela. A gente vai de um lado, ela cerca do outro, né? Porque a dor, como diz um evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E todos nós somos eleitos de Deus. Você é eleito de Deus. Eu sou eleito de Deus. Eleito para crescer. Eleito para evoluir. Eleito para ser feliz. Eleito para aprender a amar. Mas quando a gente se depara com aquela frase, né, que todo mundo já ouviu uma vez na vida: o que não vai pelo amor, vai pela dor. Quando a gente se depara com essa frase, a gente tem que tomar um cuidado. Sabe por quê? Porque fica parecendo que quando a gente escolhe o amor, a gente está livre automaticamente da dor. E não é assim que funciona. Porque nem toda dor é voluntária. O sofrimento, sim. O sofrimento é voluntário. A gente escolhe sofrer. Agora a dor, não. Né? E o fato da gente escolher o caminho do amor não significa que a dor vai deixar de existir na nossa vida. Pergunte a Maria se não doeu ver Jesus na cruz. E ela teve uma vida inteira dedicada ao amor. Não é? Então, se nesse momento da tua vida você atravessa um movimento de profunda dor, a pergunta não é: por que eu, Deus? Eu só tenho feito bem. Por que eu fui escolhido para atravessar esse momento de dor? Se eu só estou amando? Não, essa não é a pergunta. A pergunta é: para que, Deus? Qual cura o Senhor quer que seja feita em mim através dessa dor que eu estou sentindo? Qual é a cura que o Senhor quer que se faça em mim? Cura, Eduardo? Como assim cura? E aí, eu gostaria de trazer um trechinho de uma fala de Khalil Gibran, que é um cara que eu admiro demais, né? Que ele diz assim sobre a dor. Presta atenção. Muita da vossa dor é escolhida por vós. É a poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso eu doente. Por isso, confiai no médico e bebei o seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois a sua mão, embora dura e pesada, é guiada pela mão terna do invisível. Fecha aspas. Meu Deus, que reflexão incrível de Khalil Gibran, né? Sobre a dor. E calma que a gente vai dividir ela, nós vamos esmiuçar ela, porque ela vai ser a diretriz daqui para frente para nossa conversa. Então a primeira frase dela diz assim, ó: muita da vossa dor é escolhida por vós. E isso é muito real. É muito real. Como assim, Eduardo? Você está me dizendo que eu escolhi a dor que eu estou passando? Sim, eu estou te dizendo. Mas como? Eu não lembro de ter escolhido. Bom,
Você escolheu ou de forma consciente ou de forma inconsciente, né? De forma consciente, você escolheu, por exemplo, antes de reencarnar, né? Quando a gente escolhe as nossas provas e expiações antes de vir a esse mundo, a gente tem o auxílio da espiritualidade, que como que faz um raio-x das nossas últimas encarnações e identifica nossas tendências. Então, se você tem uma tendência muito forte à vaidade, você concorda comigo que é muito mais proveitoso você reencarnar em lugares onde essa vaidade é testada? E aí você vai ser colocado estrategicamente num país, numa cidade, numa família, naquelas relações, para que você tenha a vaidade trabalhada dentro de você. Essa é uma escolha consciente da dor. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar o desapego. Aí na encarnação eu passo a dor da dificuldade financeira. Eu passo a dor da pobreza. Porque é dolorido a gente não ter o que comer. É dolorido a gente não ter um tratamento de saúde. Mas essa dor muitas vezes somos nós que escolhemos. Nossa, Eduardo, mas assim, então não faz sentido, porque, sinceramente, se for para eu escolher minhas dores, eu vou escolher as coisas fácil. Já que eu que escolho, aí que a gente se engana. Porque quando a gente desencarna, no plano espiritual, a gente tem um olhar muito mais amplo do que a gente tem aqui, meus irmãos. A gente tem um olhar de humildade, de olhar para dentro da nossa alma e falar assim, eu não estou aqui para atender capricho, eu estou aqui para evoluir. E eu identifico essa dificuldade na minha alma. Então eu vou escolher essa aprovação para trabalhar isso. Mas e se a gente escolher, Eduardo, uma provação que eu não dou conta de passar? Aí que tá o X da questão. Questão 371. Guarde isso aqui no fundo da sua alma. Quando você estiver atravessando um movimento de intensa dor e dificuldade na sua vida, guarde essa questão, que diz assim: não podendo o espírito, nas suas provas, suportar a luta contra as tentações, o que sucede? Ou seja, o que ele perguntou? Se quando eu escolho as minhas provas e eu não consigo resistir às tentações, o que acontece comigo? Resposta: isso depende da vontade dele. Pode sucumbir, como pode resistir. É sempre o espírito quem escolhe a prova e pode pedir para que lhe seja dado suportar esta ou aquela. Mas só são impostas as provas que pode suportar. Vou ler de novo. Só são impostas as provas que pode suportar. Sabe o que significa isso? Que independente da dor que você atravessa nesse momento, ela não foi dada a você menosprezando a sua capacidade de suportá-la. Ela não foi dada a você dessa forma assim, ó. Vou jogar a dor pro João. Se ele resistir, bem. Se não resistir, na outra encarnação ele aguenta, a gente diminui a carga. Não. Todos nós temos provações que somos capazes de suportá-las. Eu não estou dizendo, né, eu sou quase psicólogo, estou no finalzinho do curso, que você não precisa pedir ajuda. De forma alguma, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que vão colocar em teu caminho, de acordo com a provação que você atravessar, pessoas que você pode sim pedir ajuda e que essas pessoas vão te ajudar a suportar um fardo que você consegue carregar. Aliás, não sou eu que estou dizendo. São os espíritos bem mais sábios do que nós. Mas, Eduardo, isso é a escolha da dor consciente, né? Mas tem outra forma de escolher? Tem. Tem a forma inconsciente. E a gente escolhe a dor de forma inconsciente todas as vezes que a gente não olha para as nossas sombras. Todas as vezes que a gente não olha para o nosso eu. Quando a gente se distrai do que a gente veio realmente fazer aqui nessa vida.
Por isso que eu falo que psicologia e espiritualidade se conectam de forma incrível. Porque todas as vezes que eu distraio do propósito dessa vida, que é evoluir como um ser melhor, maior, que saiba amar, perdoar, resignar, todas as vezes que eu me distraio disso, vem a dor e bate na porta. Quando eu não olho para a minha sombra, quando eu não olho para o meu eu psicossomatizo uma doença, por exemplo, né? Por exemplo. Então, Jung tem uma fala que diz assim, e para mim essa é uma das frases que eu mais gosto dele. Guarda no teu coração essa frase. Abre aspas. A doença é o esforço que a natureza faz para curar o homem. Fecha aspas. Se você entender a profundidade dessa frase, meu amigo, você pode fechar a live, pode ir embora. A doença é o esforço que a natureza faz para curar o homem. Quem é a natureza? É Deus. Então a doença... Peraí, Eduardo, você quer me dizer que a doença existe para curar o homem? Que coisa maluca. Mas será que curar não era não ter a doença? Depende da doença que a gente está falando, né? Então, vamos trazer para o exemplo. As doenças psicossomáticas, né? Elas não seriam somente doenças do corpo causadas pela mente, mas seriam expressões de um desequilíbrio interno muito mais profundo, que precisa ser compreendido. Porque a cura está em compreender a mensagem que a dor traz para mim. Eduardo, você pode dar um exemplo de uma doença psicossomática? Explica de forma mais detalhada. Posso. Fibromialgia, né? Talvez alguns de vocês até sofram desse mal. A fibromialgia tem um diagnóstico que é unicamente clínico. O que é isso? Que é um diagnóstico clínico. É feito por padrão. Não tem um exame que você faz que você diagnostica fibromialgia. Não aparece em exame de sangue, em ultrassom, em raio-x, em nada. Por quê? Porque a fibromialgia é uma doença de raiz fortemente psicossomática. E ela acontece quando conflitos emocionais, estresse prolongado, emoção reprimida começa a se manifestar fisicamente. E aí, aquela dor generalizada, aquela fadiga, dói tudo. Aquela rigidez não são apenas sintomas do corpo. São uma forma do corpo te avisar. Tá percebendo que tá doendo demais aí fora? Tô. Então, alguma coisa aqui dentro precisa ser cuidada. Eu tô sinalizando para você. E aí a gente vai olhar com mais carinho e percebe que ela se manifesta muito mais em pessoas com tendência a ter uma autoexigência excessiva, um perfeccionismo, a dificuldade de lidar com frustração. Percebe? Percebe a mensagem simbólica do corpo? E cada dor, ela tem um significado simbólico, psicológico simbólico, como se fosse um aviso. Por exemplo, né? Não estou generalizando, mas muitas das vezes as dores no ombros têm raiz psicossomática de excesso de responsabilidade. Pescoço rígido demais, dificuldade em lidar com situação, com pessoas. Costas cansadas, sensação de carregar o peso emocional nas nossas costas. Em outras palavras, meus irmãos, o corpo sente a mente e a mente sente o corpo. A fibromialgia é uma das muitas doenças em que é preciso parar, se autocuidar, processar emocionalmente, se atentar às próprias necessidades. Tem uma fala muito simplesinha que revela tanto, que curaria tanto se a gente colocasse em prática. É assim, quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Então, fale de sua dor. Fale com a sua dor. Fale. Investigue. Questione.
Não tenha medo de sentir a dor e investigar. Porque na grande maioria das vezes, o que a gente faz quando a dor vem? Ou a gente lamenta, ou a gente se julga um coitado, ou a gente distrai ela atrás das ilusões, fingindo que não é com a gente que está acontecendo. Lembra? A dor se manifesta para te curar. Vou falar mais uma vez a fala de Jung. A doença é o esforço que a natureza faz para curar o homem. Então a doença que te visita, a dor que te visita, é tentativa de cura. Cura tua. Se atente para esse recado. Se atente para a perfeição da natureza divina, que faz com que todos os seres se ajudem. Mas você também precisa se ajudar. E a segunda frase de Khalil Gibran diz assim: a dor é a poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso eu doente. Olha que bonito, gente. A dor não é fácil, é um remédio amargo. Né? Hoje os remédios é tudo gostosinho, mas antigamente era difícil. Mas é aquela poção que faz com que o médico que habita em nós cure o nosso eu doente. Leon Denis fala assim: a dor é o cadinho santo onde as almas se purificam para a vida imortal. Olha que coisa linda. É o cadinho santo que transforma tudo em nós. E aí, para provar o tanto que esse cadinho é santo, hoje eu quis trazer assim um relato vivo de quem experienciou uma dor muito profunda. Porque eu falo assim, não tem livro, não tem líder religioso, não tem padre, não tem pastor, não tem palestrante espírita, não tem ninguém que saiba tão bem definir a dor quanto quem atravessou ela. E essa carta, né, que eu ouvi, eu queria contar uma história para vocês, uma história real, que eu ouvi há muitos anos atrás, deve fazer uns mais de 10 anos, 15 anos. Eu ouvi alguns anos atrás naquele programa que chamava Direção Espiritual. E era um programa que passava na TV Canção Nova, com o Padre Fábio. Eu achava muito bonito aquele programa, né? Porque ele saía da posição de padre ali, que fica ali na igreja pregando, falando. Ele ia para a posição de amigo, de irmão, de companheiro fraterno. Então as pessoas mandavam cartas e ele respondia essas cartas. E ele estava muito inspirado pela espiritualidade nesse dia. Então, uma mulher enviou uma carta contando o relato dela. Então eu quero que vocês prestem atenção no relato dela. Ela se chama Ana Carolina Guilherme. Então, a carta dela diz a seguinte. Aqui já é ela dizendo, tá bom? Minha história, apesar da pouca idade, tem uma dose alta de absurdos, como o Senhor fala no seu livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. Essa foto que envio, padre, é da minha família. Eu, Carol, meu filho Lucas, que hoje tem 9 anos, e meu marido Fabrício. O Lucas tem síndrome de Down e deficiência visual. Olha só. Como se não fosse limitação suficiente, ele ainda teve uma má formação no sistema digestivo e precisou ser operado ao nascer. Ficou 1 mês internado na UTI, mas graças a Deus, como diria minha avó, ele vingou. Sempre teve uma saúde delicada, que inspirava muitos cuidados, até que em janeiro de 2015 ele fez uma última cirurgia e graças a Deus ficou plenamente saudável. O Lucas é o nosso milagre. Sobreviveu contra todas as estatísticas. Lutou para viver. E eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado essa missão de ser mãe de um anjo que me transformou tanto. Ele me ensinou a ter paciência para esperar o seu tempo. E cada pequena conquista dele é comemorada com grande felicidade. Após longos anos de preocupação com a saúde do nosso filho, eu e meu marido finalmente acreditamos que poderíamos ter uma vida normal, tranquila. Mas em junho de 2015, foi o Fabrício, meu marido, que ficou doente. Ele estava com câncer no pâncreas e com metástase em vários órgãos. Infelizmente, por falta de sintomas,
a doença foi descoberta em fase terminal. Como entender que o meu marido de 34 anos, um moço tão bonito que o senhor pode ver nessa foto, de repente estava morrendo? E que a medicina só tinha tratamento paliativo para a doença dele. E sabe, padre, eu acredito em milagres. O meu filho foi um. Quantas vezes tivemos o risco de perdê-lo e ele surpreendeu, inclusive os médicos. Mas o caso do Fabrício era diferente. Ele sofria de uma doença terminal progressiva. E padre, me desculpe se eu estiver errada, mas quem disse que milagre é a cura da doença? Quem disse que a cura não pode ser da alma? Porque ouvir os médicos me dizendo para me preparar para o pior me impediria de ter fé. Padre, que fé é essa que acha que Deus só ama aqueles que recebem uma cura sobrenatural? E aqueles que morreram de câncer, não são amados por Deus? Quantas vezes escutei: reza, minha filha, ora com fé que Deus vai curar seu marido. Uma coisa eu garanto, padre, não foi por falta de oração, não. Eu rezei direitinho. E sabe que aumentar as orações me fez muito bem. Elas acalmaram a minha alma, que também sofria de um câncer terminal. E nesse momento, o Senhor fez toda a diferença em nossas vidas. Já o acompanhávamos e foi numa quarta-feira, logo que o Fabrício soube da doença, que ele me disse: põe na canção nova, que hoje o Padre Fábio fez o programa para mim. E foi a primeira vez que eu ouvi chorar copiosamente. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque de fato suas palavras foram para ele, Padre, perfeitamente. Foram no momento exato que ele vivia. E Deus falou diretamente com ele através de ti. E o choro foi como quem diz: Pai, pode falar que eu estou te ouvindo. E ele soube o quanto Deus o ama e que ele não está só e que Deus cuida dele quando diz coragem. E como ele teve coragem, Padre. Lutou até o último suspiro. Padre, o senhor não sabe disso, mas nos tornamos grandes amigos, porque esteve muitas vezes em nossa casa. Ajudou o Fabrício a morrer a partir dessa vida em paz, com a certeza de que foi amado pelos amigos, pela família e principalmente por Deus. E também me ajudou a suportar toda a angústia, toda a dor e a viver sem ele. Claro que mesmo após 2 anos, eu ainda tenho dias de tristeza profunda, de muita saudade, sem contar o trauma de passar por tudo isso. Mas eu consegui, com a sua ajuda, encontrar forças para cuidar do Lucas, que tanto precisa de mim. Estamos aqui, Padre, para sermos constantemente retirados da nossa zona de conforto e nos reconstruirmos, assim como eu estou fazendo agora, sem o Fabrício. A doença lhe tirou tudo, Padre, menos a essência. Fabrício costumava dizer que até o câncer tem seu lado bom. E fomos abençoados com muitos sinais dos céus. Sutis, mas maravilhosos, que fizeram a gente perceber que a gente estava amparado sempre. E esses pequenos milagres são sim sobrenaturais. Como um dia em que não tinha mais nenhum remédio que aliviasse a dor do meu marido, então comecei a rezar mentalmente: Maria, passa na frente, mãe, passa na frente. E ele me perguntou se eu tinha acendido alguma vela, pois sentia cheiro de vela. A vela que acendíamos todas as noites para Nossa Senhora. Mas eu não acendi vela nenhuma, Padre. Eu apenas rezava em silêncio e com o choro sufocado para que ele não percebesse. E então, milagrosamente, a dor passou. Ele acalmou e dormiu. Esse, Padre, esse é o sobrenatural que eu acredito. Como eu falei, muita tristeza vivida em apenas 34 anos, mas muito aprendizado e muito amor também. Me desculpe se a carta foi extensa, é que a minha história não cabe em poucas palavras. Ainda sigo tentando lidar com os pensamentos que às vezes insistem em levar embora minha paz. Existem dias que a existência pesa toneladas, o medo toma conta e o chão se perde sob os meus pés. E eu concluo que essa vida não é fácil viver, mas fica menos difícil quando Deus nos dá a mão e caminha com a gente. E por muitas vezes essa mão foi a sua voz. Minha eterna gratidão, Carol. Esse foi um dos depoimentos mais bonitos e vivos que eu já li na minha vida sobre a dor. E essa fala de que
quem disse que a cura do corpo é realmente a cura que precisa acontecer? É uma outra face da dor, como um médico dentro de nós, que nos mostra que a cura que a gente precisa receber nem sempre é aquela do corpo. Às vezes o corpo não se cura, mas não morremos doentes, pois algo em nós se cura antes do corpo morrer. Às vezes a doença adoece o corpo, mas ela cura a alma. O corpo morre, mas a alma vive como nunca viveu antes. Então, às vezes, meus irmãos, ante as perdas, eu sei. Ante as provações, eu sei. Ante os diagnósticos, eu também sei. A gente indaga a Deus. Deus, onde que você estava quando permitiu que isso acontecesse? Não é? E eu te digo que ele estava no mesmo lugar onde ele estava quando permitiu que seu filho mais velho também morresse na cruz, nos amando, permitindo que fôssemos conduzidos pela dor ao seu encontro, porque ele sabia que era aí que estaria a cura real e não num exame clínico. Não tenha medo de morrer, tenha medo de nunca ter vivido. Não tenha medo de envelhecer, tenha medo de não se tornar sábio. Por isso, diz a última frase de Khalil, confiai no médico. Quem é o médico? E bebei o seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois a sua mão, embora dura e pesada, é guiada pela mão terna do invisível. E eu vou encerrar a live de hoje com uma pequena historinha. A pérola, sim, a pérola do colar de pérola, não sei se você sabe, mas ela é resultado da entrada de um corpo estranho, indesejável, no interior de uma ostra, como se fosse um parasita, um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa que se chama nácar. E quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem esse grão de areia com camadas e mais camadas e mais camadas para proteger aquele corpo indefeso da ostra contra o grão de areia. Porque apesar de ser dura por fora, a ostra é extremamente frágil por dentro. Conhece alguém assim? E como resultado daquela sucessão de camadas, se forma uma linda pérola. E sabe o que é essa lição da ostra tem a nos ensinar? Que uma ostra que não foi ferida, de algum modo, ela não produz pérolas. Pois a pérola é uma ferida já cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras de alguém? Talvez essa seja a sua dor hoje. Você já foi acusado de ter dito ou feito algo, coisas que não fez? Você já recebeu um não de Deus que te machucou profundamente? Já sofreu com preconceito, com indiferença? Independente da areia que entrou no teu coração, produza a tua pérola. A mensagem de hoje é para você cobrir as mágoas, as descrenças, os medos com várias camadas de amor, de autoencontro, de perdão. Poucas são as pessoas que buscam aprender com as suas dores, crescendo, se curando. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimento, deixando feridas abertas, não permitindo que haja essa cicatrização, porque volta e meia, ao invés de curar, cutuca a ferida. Então, lembre-se que a pérola só existe porque existiu dor no processo de fabricação dessa. Existem muitas ostras que são vazias, que quando se abre não tem nada lá dentro, sem pérola. Não porque elas nunca foram feridas, não é isso,
mas porque nunca souberam perdoar, nunca souberam compreender, nunca souberam pegar um diagnóstico e falar assim: minha vida é tua, eu te entrego. É assim que tem que ser feito, transformando a dor em amor. E eu quero encerrar a nossa live de hoje desejando a você que experienciou a dor ou que está experienciando, desejando que você produza a pérola mais bonita de todos os 7 mares da tua alma, construída pela sua superação, pela sua coragem de olhar para a tua sombra, pela tua coragem de recomeçar quantas vezes a vida te exigiu o recomeço. E eu encerro com uma pequena frase da querida benfeitora Joana de Ângeles, que diz o seguinte: o sofrimento é sempre o prenúncio de uma libertação ou de uma conquista maior. Bem sofrer, bem-aventurados aqueles que o fazem. Queridos irmãos, nesse instante, eu desejo que você tenha a sabedoria de olhar nos olhos da tua dor, de parar de fugir dela, de sentar você, ela e Deus e dizer: bem-vinda. O que você quer me dizer? O que você quer mudar? O que precisa ser curado? Sou todo ouvidos. Mas você veio para me ensinar. E a partir de hoje eu estou disposto a aprender. Que assim seja, que assim se faça e que assim possa ser daqui para frente. Então eu gostaria de encerrar a nossa fala de hoje, meus irmãos. Essa fala tão forte, tão tocante, né? Que tanto nos emociona, com uma certeza, tá? De que nesse processo de enfrentamento da dor, a gente nunca tá sozinho. Nunca, nunca. A gente sempre tá cuidado. A gente sempre tá sondado. Se preciso, feche teus olhos, põe a mão no seu coração. Ao longo dessa canção, tem uma conversa com Deus. Agora é você, sua dor e Ele. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Fala baixinho para Ele. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas.
tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. Fica com Deus, meus irmãos. Muita luz, muita paz. A gente se vê na semana que vem.